Então, assim, certinho. não dá para comparar, mas voltando, como Petrópolis é anterior a Juiz de Fora, né, a cidade imperial, o imperador, para ir para lá, ele queria ter o palácio construído, ele queria chegar lá com tudo chegar pronto. lá com tudo pronto. E foi o motivo da vinda, né, dos imigrantes germânicos, também colonizar aquela região, produzir gêneros alimentícios. A ideia é sempre a mesma, né? A ideia é sempre a mesma, produzir gêneros alimentícios. E eles trazem as tradições junto. A tradição cervejeira veio junto com o pessoal. Petrópolis foi tipo uma estada, um ponto de estadia das famílias que estão hoje em Juiz de Fora. Eles vieram da Alemanha, subiram a serra, pararam um pouco em Petrópolis e depois alguns vieram para cá? Foi esse o processo? Como é que isso foi? Aí isso aí eu explorei no meu segundo livro, exatamente isso, né? Como é que eles foram recrutados lá na Alemanha. Isso. Como é que chegou esse pedido lá, né? Como é que chegou esse pedido lá? Como é que chegou a decisão de ir embora? Como é que foi a emoção de você ter que largar a sua pátria para ir embora? Por que Juiz de Fora? A minha pergunta no livro é assim, por que Juiz de Fora? Por que Juiz de Fora e por que sair? De verdade, agora é porque eu não sei mesmo. Mas nessa época... Se você tiver mais umas 3 horas, eu te conto. Eu tenho... Cara, enquanto então, o Bruno não mandar a gente ir embora... Vamos voltar para Napoleão primeiro? Vamos voltar para Napoleão. Em 1808, né, Napoleão estava invadindo a Europa para todo lado. A família portuguesa veio para o Brasil. Sim, né? Eles vieram fugidos. O que aconteceu? Depois teve guerras napoleônicas, faltou comida para todo lado e as pessoas querem fugir da fome, da seca, da falta de alimento. Teve um grande problema com as plantações de batata, que era o básico alimento da Europa, e eles começaram a emigrar. O Brasil, sabendo disso, o imperador aqui no Brasil, o Dom João estava aqui, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II, todos eles estavam sabendo. Então, 1888 terminou o processo de escravização dos africanos, né? Eles precisavam de trazer gente. E foi nessa época, nessa transição aí, 1858, 1845 até 1888, na abolição da escravatura, e que teve essa grande troca aí vamos falar assim, de escravos, né? Dos escravos africanos para os escravos europeus. Eles eram aqui no Brasil como escravos europeus. Eu não tenho brasão, eu acho que isso aí é uma besteira danada, eu desmistifico tudo isso, porque quem veio para cá veio ferrado, sem nada, fugindo da fome, fugindo de morrer de frio no inverno. Então, assim, o Brasil era a tábua de salvação para eles. E eles vieram para cá sem conhecer nada. Não é hoje que você, eu vou para Singapura, eu Google e, Singapura, eu vou morar aqui, não sei o quê, ligo para lá, mando o WhatsApp, nada disso. Eles vieram para cá sem saber onde eles iam chegar. Provavelmente você nunca ter ouvido falar em Brasil. Nunca ter ouvido falar. Primeira vez que eles ouviram falar em Juiz de Fora foi na época que eles lá em Hamburgo assinaram o contrato. Tá. Então eles já saíram de lá. É lógico que eles não sabiam, eles não tinham as imagens do que era aqui, mas eles sabiam o nome da localidade que eles viriam. Nós vamos pro Brasil. Tá. Entendi. E não tinham noção nem do tamanho do território, nem nada. Não, tanto que eles chegaram aqui e não receberam aquilo que foi prometido. Porque foi prometido para eles terrenos, foi prometido ferramentas, sementes, para eles produzirem. Só que eles sabiam produzir culturas europeias. As culturas europeias, elas não brotam no Brasil. Eles não sabiam cultivar, não conheciam mandioca, não conheciam couve. Provavelmente, muitos deles não eram nem agricultores dos que vieram. O meu parente, por exemplo, ele era pintor. Ele vivia de diarista como pintor. Pintava a igreja, contratado para pintar a casa, ele era pintor. Quando ele chegou aqui, ele não foi para a colônia agrícola, que é em São Pedro, lá em cima. Ele ficou ali no bairro Fábrica, no Mariano Procópio. Porque os artesãos que tinham alguma profissão além de agricultores, eles foram recrutados pela Companhia União Indústria. Esses ficaram ali na parte baixa, tanto que você vê ali naquela rua do Mariano Procópio, a Rua Bernardo Mascarenhas, né? Exatamente por causa disso, porque ali ficaram os artesãos. O Sebastian Kuntz era agricultor, por isso que ele foi para São Pedro, Colônia São Pedro. Até hoje, se você for fazer um registro na prefeitura, onde você mora, vai sair lá, Colônia São Pedro, até hoje.
Tá, mas aí veio outra pergunta. Eu tô parecendo aluno de história aqui, cara. Eu tô me amarrando. Não, mas a cerveja tem tudo a ver com isso, entendeu? Sim, claro. Pô, cara, agora eu vou fazer uma comparação aqui. Para você produzir cerveja, é muito importante que você conheça, por exemplo, a história das escolas cervejeiras. Sim. Para você saber até que insumo usar, como usar, temperatura de fermentação, uma série de coisas que a história da escola te indica. E conhecer a história toda, vindo desde o início, faz todo sentido para mim. E por isso que eu tô igual aluno. História era a minha matéria preferida. Apesar de eu não ter sido um excelente aluno, mas eu adorava. Eu deixava de anotar para ouvir. E aí muitas vezes eu me ferrei por causa disso. Porque eu ouvia e depois não lembrava para fazer na prova. Então deixa eu te interromper. A lei de pureza alemã, você sabe? Sim, conheço. Reinheitsgebot. É. Não sei se a pronúncia foi boa, mas... Mas quem quebrou essa lei da pureza aqui de fora foi o próprio Sebastian Kuntz, primeiro que quebrar, porque na época não tinha malte, não tinha trigo. Ele fez cerveja com milho, ele fez cerveja com um monte de coisa que todo mundo condena, que a Brahma bota milho na cerveja. O Sebastian Kuntz botava milho para produzir o açúcar que depois vai virar álcool, entendeu? Exatamente. Mas a gente estava falando de Petrópolis ser o trampolim das famílias antes de chegar em Juiz de Fora. Sendo Petrópolis a cidade imperial, né, onde residia o imperador, onde, pelo menos em parte do ano, né, que ainda tinha o Rio de Janeiro e tal, Petrópolis na época era mais importante que Juiz de Fora economicamente, politicamente. Com certeza. E por que eles não ficaram? Por que eles resolveram vir para cá? Não. Já que a condição lá era boa, vamos dizer assim. Em 1845 foi inaugurada Petrópolis, né? Foi inaugurada lá com o imperador. Esses germanos que foram para Petrópolis são outros. Os que vieram para Juiz de Fora vieram em 1858. 13 anos depois. Eles passaram por Petrópolis porque obrigatoriamente, naquela época, você chegava no Rio de Janeiro, ia para Niterói fazer uma quarentena, vinha para o fundo da Bahia. Ali no fundo da Bahia eles subiam a serra, passavam andando, passava por Petrópolis, depois vinham caminhando até Juiz de Fora. Jesus Cristo. E isso eu descrevo no meu segundo livro, exatamente isso. Jesus. Como é você chegar um alemão, né, acostumado com o inverno, com a pele branca, olho claro, sem óculos, sem filtro solar, quantidade de mosquito que morderam eles totalmente desadaptados ao Brasil, subir naquela serra tropical, suando. Subir de carro já é uma coisa desagradável pra caramba. Não, mas a serra que eles subiram foi uma outra serra. Foi outra, não foi por ali. Porque o fundo da Bahia, ele deve ter sido ali, região de Guapimirim. Isso, e aí subiram mais ou menos por Teresópolis, imagino eu. Mas eles foram recebidos em Petrópolis pelos outros alemães que estavam lá, que ficaram acenando. Tem relatos dizendo que os alemães acenando para eles, dando boas-vindas, coisa para comer, e eles seguiram para Juiz de Fora.